Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar tantos temas tão interessantes e nas últimas semanas temos tido a oportunidade de estudar o livro de Daniel, a história não só da vida de Daniel, como também as profecias que Deus deu a Daniel, que são profecias importantes para aquilo que para a nossa vida, para o momento histórico que nós vivemos, para o momento que nos vai suceder dentro de pouco tempo e que deixou Deus preparado informação para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Mas para isso precisamos de compreender as profecias e precisamos de ajuda para compreendê-las. Temos connosco, então, o Paulo Lima. Paulo, obrigada por estares connosco. É um prazer estar aqui. Então, com a ajuda do Paulo, vamos já começar. Vamos começar, como sempre, com o nosso sumário. Paulo, podes, por favor, dizer-nos qual é o sumário? Daniel tem uma visão sobre uma cena do grande conflito em curso entre as forças do bem e as hostes do mal. Esta visão abre o caminho para a última profecia dada a Daniel. Então, obrigada, Paulo, porque nos trouxeste este bonito sumário, mas agora vamos passar ao que é importante, vamos passar à Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler o versículo que nos vai abrir as portas para o estudo de hoje e hoje vamos abrir as portas com o primeiro versículo, capítulo 10. O capítulo 10, no versículo 1, diz... no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, aqui é um momento em que, neste terceiro ano deste reinado deste rei Ciro, Daniel vai ter uma visão. Em que circunstâncias é que acontece, que circunstâncias são estas, porque é que ele tem este momento e porque é que ele é tão importante? Sim, nós estamos no ano 536, do terceiro ano do rei Ciro, como governador já de Babilónia, conquistada por ele. Daniel está junto a um rio, o rio Hiddekel, que é o que nós hoje chamamos de rio Tigre. É um dos dois rios que correm através da Mesopotâmia, o outro é o Eufrates, e Daniel está ali e está preocupado com o destino do seu povo. Nós sabemos isso pelas entrelinhas de Daniel 10.14. Aquilo que é dito em Daniel 10.14 dá para perceber que Daniel estava preocupado com o destino do seu povo e por uma razão muito simples. Era porque os judeus tinham começado a voltar para Jerusalém e para a Judeia, mas a ação dos samaritanos contra a edificação do templo que estava a ser tentado ser construído, junto do governo persa, é uma ação de obstrução, como nos diz Esdras, capítulo 4. E Daniel está a par dessa situação porque ele fazia parte do governo persa. Portanto, ele conhecia o que é que estava a passar e está preocupado que os samaritanos consigam impedir que os judeus construam o templo do seu Deus, do Deus Yahvé. Então ele vai utilizar o poder da oração de intercessão para, junto de Deus, desbloquear esta circunstância. E é nesse momento que ele tem esta visão, que há um ser que se aproxima, não é? Sim. A ideia é quem é este ser. Sim. Primeiro nós temos que ver qual é a data em que Daniel tem esta visão. Ele diz que teve a visão no 24º dia do primeiro mês. Só que há um problema, é que os judeus tinham 2 meses que começavam o ano, 2 meses primeiros. Havia o mês de Nisan, março-abril, o nosso março-abril, seria o primeiro mês do calendário religioso judeu e, portanto, o 24 do primeiro mês poderia ser o 24 de Nisan. Só que há um problema, é que se isso for verdade, Daniel, que estava há 3 semanas em jejum, não teria comido a Páscoa no 14 de Nisan. E os rabinos judeus medievais detectaram aqui um problema grave. Era que se Daniel não tivesse comido a Páscoa contra todas as ordens dadas por Deus aos judeus, eles estariam em cumprimento da vontade divina. E por isso eles arranjaram uma outra interpretação que dizem que sim, que este é o 24 do primeiro mês, mas é o primeiro mês do nosso outubro-novembro, o mês de Tishri, que é o primeiro mês do calendário civil judeu. E neste caso o problema de Daniel não comer a Páscoa já não se colocava. Na verdade, nós não temos maneira de decidir qual das duas hipóteses é correta, embora talvez os rabinos judeus medievais tenham razão e Daniel não teria deixado de comer a Páscoa, portanto não seria Nissan, mas Tishri, o mês em questão. Seja como for, há uma coisa muito interessante, é que nós podemos ver qual é a data da semana em que Daniel tem a visão. E como é que nós sabemos isso? Porque ele diz que ele teve a visão logo após 3 semanas completas de jejum. Ou seja, uma semana completa tem 7 dias e termina no 7º dia, que é o sábado, que era o dia sagrado dos judeus. O que significa que se ele teve a visão no fim das 3 semanas completas, ele teve essa visão num dia de sábado. O que é muito oportuno e muito interessante porque, como eu disse, o dia de sábado é o dia sagrado para os judeus.
Então, Daniel vai ter uma visão de um ser especial. E é tão especial que eu vou ler o texto. Está em Daniel 10, versículos 5 e 6, e diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Quem é este ser? Para mim, é claramente um ser divino. A manifestação destas características, ser vestido de linho tinha a ver com a veste sacerdotal. Os sacerdotes vestiam-se de linho branco. Ter um cinto de ouro tem a ver com a realeza. Portanto, este ser é um ser sacerdotal, mas é também um rei, um ser real. Um rei, um ser da realeza. Exato. Depois o corpo dele Daniel usa a comparação com uma pedra preciosa, o berílio, ou aqui o nosso texto diz a turquesa. A palavra hebraica é Tarshish. Tarshish era uma pedra preciosa que vinha da região de Tarsis, que era a região do sul da Espanha atual. Portanto, era uma pedra preciosa especial, muito, muito brilhante. Portanto, o corpo deste ser é um corpo brilhante. Depois ele tem um rosto de relâmpago, ele tem olhos de fogo, os membros dele são como membros como bronze polido, incandescente. Portanto, é um ser que emite glória do seu próprio corpo. E a voz dele é a voz divina, porque é a voz como de uma multidão. O que significa que o que provavelmente Daniel contemplou neste ser que está elevado acima do rio, portanto deve estar a pairar por cima do rio, o que Daniel contemplou foi certamente uma visão do Filho de Deus, que nós vamos conhecer depois de encarnar no ventre de Maria como Jesus. É o Filho de Deus que está aqui a ser visto por Daniel, e Daniel vai ter uma reação muito própria de todos aqueles que entram em contacto com os seres divinos, que ele vai desmaiar. E é interessante ver, porque é que eu digo que esta visão é do Filho de Deus? Porque em Apocalipse, no capítulo 1, nós temos a visão de João o Revelador, exato, que tem uma visão de um ser exatamente com as mesmas características. E esse ser identifica-se como Jesus, como o Messias de Israel ressurreto, como aquele que viveu, que esteve morto, mas que vive. E, portanto, nós podemos concluir que esta visão de Daniel é a visão do mesmo ser. E, portanto, que é a visão de Jesus. Não de Jesus já feito homem, nascido exato, no ventre de Maria, mas do Filho de Deus, antes da sua encarnação, em toda a sua glória divina. O profeta desmaia perante a visão do ser divino e é tocado 3 vezes por um anjo, que nós acreditamos ser o anjo Gabriel. Ele não é identificado, o anjo não é identificado pelo nome nesta visão, mas nós acreditamos que é Gabriel, porque ele tinha sido o anjo intérprete em Daniel 8, ele é referido em Daniel 8:16, tinha sido o anjo intérprete em Daniel 9, ele é referido em Daniel 9:21, e além disso, a posição que ele vai assumir aqui no capítulo 10, ao lado de Miguel, em Daniel 10, 13 e 20, portanto, versículo 13 e versículo 20, torna provável que este anjo que vai estar ao lado de Miguel no combate contra o príncipe da Pérsia é o anjo Gabriel. Ok, este é um momento de visão em que alguma coisa estava a passar na vida de Daniel. Sim. Porque à volta dele existia, há semanas de conflito, havia momentos de conflito. Explica-nos um bocadinho qual era o panorama que acontecia, porque isso vai ser muito importante para compreender aquilo que ele vai ver. Sim. Havia um problema, como eu disse inicialmente na primeira pergunta que tu me fizeste, na resposta à primeira pergunta, o que estava a acontecer era a oposição dos samaritanos e de todos os povos limítrofes à construção do templo, e eles tinham mesmo conseguido fazer parar a obra por ordem do imperador persa, do governo persa. E durante 3 semanas Daniel vai jejuar para interceder junto de Deus, para que Deus faça alguma coisa, para que resolva este impasse, para que este problema seja solucionado. E durante essas 3 semanas, o anjo Gabriel, nós acreditamos ser o anjo que está a falar com Daniel, ser o anjo Gabriel, vai dizer que ele e Miguel estiveram... Miguel, que é o príncipe do povo de Deus, como diz Daniel 10:21, estiveram a combater contra o príncipe da Pérsia. Estiveram em oposição ao príncipe da Pérsia. E durante aqueles... É interessante, enquanto Daniel está em jejum e em oração, há um conflito espiritual que está a decorrer no mundo invisível entre Daniel e Gabriel, entre Gabriel e Miguel de um lado, e do outro lado o príncipe da Pérsia, e esse conflito está em curso ao mesmo tempo que Daniel está a interceder junto de Deus. Mas a pergunta que se impõe é, mas quem é este príncipe da Pérsia que pode fazer frente, em termos espirituais, ao anjo poderoso que é Gabriel e ao ser divino que é Miguel? Quem é que pode fazer frente? Há 2 hipóteses.
há autores que dizem que este príncipe da Pérsia é exatamente isso, o príncipe da Pérsia, o sucessor do rei, ou seja, Cambises, o filho de Ciro II. Esse Cambises era um persa que era adepto da religião Zoroastro, era um Zoroastra fanático, ele adorava a Ahura Mazda, eu já disse aqui que esse era o deus dos persas, o deus criador dos persas, e ele era muito pouco tolerante para com outras religiões. E ele estava envolvido no governo das províncias da Babilónia e da província além do rio, onde ficava situado Judá e Jerusalém. O que significa que é possível que ele tenha recebido as informações dos samaritanos contra os judeus e tenha, com todo o gosto, feito a vontade dos samaritanos e mandado parar a obra do templo. Esta é uma interpretação possível. Portanto, o príncipe da Pérsia, neste caso, seria Cambises, o filho de Ciro II, e seria ele que estaria em luta espiritual, digamos assim, com Gabriel. Mas aí tinha que ser uma luta espiritual, é uma luta espiritual. Porque não podia ser uma luta física. Porque Miguel, tanto Miguel como Gabriel teriam muito mais poder para fazer o que quisessem. Claro. Então tinha que ser uma luta de tentativa de chegar ao coração deste homem. Exatamente, era isso mesmo. Essa é a primeira hipótese. A outra hipótese é que o príncipe da Pérsia seria um anjo, da mesma maneira como Gabriel é um anjo também, só que Gabriel está do lado de Deus e, neste caso, o príncipe da Pérsia angélico seria um anjo guardião da Pérsia, semelhante a Gabriel em poder, mas de sinal contrário, ou seja, não fiel a Deus, mas fiel a Satanás. Seria um anjo caído ou até o próprio Satanás. Exato. E haveria ali um conflito espiritual entre Gabriel e Miguel de um lado e esse anjo que representaria os destinos da Pérsia, que procuraria aconselhar o rei da Pérsia, um anjo caído. Esta, por exemplo, é a hipótese do teólogo Gerhard Pfandl, ele defende essa hipótese. A outra hipótese inicial de Cambises seria o príncipe da Pérsia, é uma hipótese defendida, por exemplo, por William Shea, que é também um teólogo que estuda Daniel, o livro de Daniel. E depois há uma terceira hipótese, que é representada por vários autores, nomeadamente por Zdravko Stefanovic, que procura conjugar as duas hipóteses que eu inicialmente referi, dizendo que havia dois níveis de oposição. Exatamente. E que havia uma guerra em dois níveis. Um nível espiritual, entre os príncipes Gabriel e Miguel de um lado, e um príncipe da Pérsia espiritual, que seria um anjo de Satanás ou o próprio Satanás, e depois a nível também físico do próprio Cambises, o príncipe da Pérsia nomeado por Ciro. Portanto, estas são as hipóteses. Este era o conflito que estava em curso durante as 3 semanas em que Daniel esteve em jejum. E eu volto a referir, é muito interessante, porque há aqui dois níveis de realidade. Ao nível espiritual, em que Daniel está envolvido a combater com as suas armas, com a oração e com o jejum, e depois há o nível espiritual dos poderes religiosos ou espirituais de Gabriel e de Daniel, de Gabriel e de Miguel, que estão em combate também para resolver a situação, para que o povo de Deus seja autorizado a reconstruir novamente o templo que estava parado por oposição dos seus inimigos. Mas nós sabemos quem é Gabriel porque ele é identificado como um anjo. Sim. Mas Miguel já nos deixa assim com alguma... Tu já nos deste assim uma ideia, não é? Já. Mas vamos ver, vamos aprofundar sobre Miguel. Sim. Pronto, Miguel. Em hebraico diz Micael. Micael é uma expressão que significa quem é como Deus. É esse o significado. Quem é este ser que se pode chamar assim? Exato. Em Daniel 10:13 ele é chamado o primeiro príncipe. Há aqui uma discussão, as nossas versões dizem um dos primeiros príncipes, mas um especialista em hebreu chamado Dukan, ele vai dizer que ali o termo Harad deve ser lido como o primeiro. Portanto, ele é o primeiro príncipe, Dukan. Ele diz isso. Depois, em Daniel 10:21 é dito que Miguel é o vosso príncipe, é o príncipe do povo de Deus. E a mesma coisa em Daniel 12:1. Quem é que é mais adequado para ser o líder espiritual do povo de Deus na terra, o líder espiritual, do que o Filho de Deus, Jesus Cristo, depois de encarnar no ventre de Maria? Depois também nós sabemos, no Novo Testamento, há duas referências a Miguel. A primeira é em Judas, no versículo 9. Judas só tem um capítulo. No versículo 9, fala-se do arcanjo Miguel, que está em luta contra Satanás pelo corpo de Moisés. E depois, em Apocalipse 12:7, há uma referência a Miguel como o líder do exército celeste que combate contra o dragão, que também é Satanás, sabemos bem, ainda em Apocalipse. Portanto, Miguel está sempre envolvido em conflito e sempre que ele aparece, ele é, de alguma maneira, o líder das hostes de Deus em confronto contra os poderes do mal.
E, portanto, isto calha muito bem, casa muito bem com Jesus, com a figura de Jesus, o Filho de Deus, antes de ter encarnado no ventre de Maria, como o líder do povo de Deus, o líder espiritual do povo de Deus, aquele que dirige os acontecimentos que são necessários para que o povo de Deus cumpra a sua missão de levar a boa nova do Evangelho a todo o mundo e anunciar a vinda do Messias, neste caso, que ainda não tinha vindo. E, portanto, Miguel é certamente o Filho de Deus. E realmente o nome dele confere, não é? Quem é semelhante a Deus? Só o Filho de Deus pode ser semelhante a Deus. Que é um com Deus, não é? Que é um com Deus. Portanto, esta é a explicação que nós podemos dar para identificar esta figura algo enigmática que percorre todo o livro de Daniel em vários capítulos em que é identificado como Micael, quem é como Deus. E também é interessante ver que, mais uma vez, ele aparece na mesma posição. Porque nas outras vezes que ele é referido, ele está em combate contra Satanás. Sim. Quer seja um combate espiritual, no sentido de poder aproximar-se do próprio rei Ciro, influenciando positivamente contra a vontade de Satanás, que ele seguia, não é? Sim. Ou diretamente contra Satanás, vemos que este Miguel é o mesmo Miguel que aparece nos outros livros e na mesma circunstância de sempre. Sempre numa situação de conflito em que é necessário defender os interesses do povo de Deus e defender os interesses de Deus nesta terra. Miguel faz isso com todo o poder e é a posição ideal para o Filho de Deus ocupar. Dizendo a última coisa, é que é interessante, Miguel em Judas 9 é chamado o arcanjo e Paulo diz-nos numa das suas epístolas que Jesus virá com voz de arcanjo despertar os mortos da primeira ressurreição, o significando que Jesus e o arcanjo identificam-se. E o que é que quer dizer arcanjo? Não é um anjo necessariamente, mas é o líder dos anjos. E Jesus é a pessoa indicada na Trindade para liderar as hostes angélicas. Com esta explicação, finalizamos um bocadinho, passámos assim por cima deste capítulo 10. Sim. Vamos então tirar o sumo deste capítulo 10, como sempre eu te peço que possas dizer o que é que nós podemos aprender com este capítulo 10. Uma coisa que nós aprendemos com toda a certeza é que o grande conflito entre as forças do bem e as hostes do mal é algo muito real. E é real a um nível espiritual, mas também assume realidade física. Exato. Na política, nos confrontos entre seres humanos. E, portanto, aprendemos também que a oração, segundo o exemplo de Daniel, é uma arma poderosa nesse conflito. E é uma arma que todos nós temos à nossa disposição. Está ao nosso alcance, podemos utilizá-la. Quando estamos envolvidos em circunstâncias difíceis em termos espirituais, podemos recorrer a Deus através da oração. Foi o que Daniel fez, é o que nós devemos fazer. Depois, nós aprendemos também com Daniel que a oração de intercessão tem realmente poder. E tem poder porquê? Porque ela move o braço infinito e omnipotente de Deus. E quando isso acontece, não há nenhuma resposta que seja impossível, não há nenhum acontecimento que não aconteça, desde que seja da vontade de Deus. Portanto, nós aprendemos realmente que a oração de intercessão é um poder grande que nós temos à nossa disposição. Acho que é a grande lição que aprendemos com este capítulo. Com esta certeza que temos um Deus que é tão pessoal que quando nós oramos e pedimos a presença dele, ele vem para junto de nós, vem e aparece na nossa vida, pode não ser de uma forma visível, pode ser através da ação que ele realiza para que nós possamos sentir que ele está ao nosso lado nesta vontade de seguir o bem, seguir a vontade de Deus e seguir com o nosso Deus, caminhando com ele. Ele quer fazer parte da nossa vida, este é o Deus que nós temos presente e é o Deus que não só quer fazer parte da nossa vida, mas que nos quer dizer para onde é que caminhamos e por isso temos tido a oportunidade de estudar a profecia para saber de onde é que vimos e para onde é que vamos e quando é que as coisas vão acontecer e porque é que elas vão acontecer da forma que acontecem. Ter um Deus que nos dá tantos pormenores, que se importa que nós façamos parte deste grande plano, é um Deus maravilhoso e um Deus que quer continuar a ser desvendado por cada um de nós e por isto este convite da parte de Deus de podermos juntar-nos aqui também a esta mesa, a esta escola bíblica para continuarmos a desvendar mais sobre aquilo que o Senhor nos quer ensinar sobre a nossa vida aqui, sobre o nosso lugar neste mundo e o lugar que Ele está preparando para além deste mundo. Essa é a maravilhosa bênção que nós temos e que o Senhor quer continuar a levar-nos a desfrutar através deste programa. Mas se encontrou este programa há pouco tempo, se gostava de saber o que é que vimos antes de Daniel 10, o que é que vimos em Daniel 9, Daniel 8, as referências que foram aqui feitas, também queremos que possa vê-las, temos à sua disposição, pode usá-los, pode partilhá-los, pode rever quantas vezes quiser para compreender melhor, porque são condensadas, são densas e queremos fazê-lo, queremos que possa assistir, só tem que ir à página da Novo Tempo, em novotempo.pt ou através da rádio RCS, do Facebook da Rádio RCS. Queremos que também lá possa obter estas lições e possa conhecê-las melhor. Nós por hoje despedimos, mas queremos nos encontrar já no próximo programa. Até lá.
Deus.